Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com dicas de leitura. E hoje quero apresentar para vocês mais uma dica de leitura, mais um livro que irei indicar para você estar lendo para edificar a sua vida e você adquirir mais conhecimento. Hoje, na nossa dica de leitura, estamos trazendo o livro Jesus pela ótica do Oriente Médio. Jesus pela ótica do Oriente Médio. Um estudo culturais sobre os evangelhos. E aí você vai estar adquirindo este livro muito bom. O escritor deste livro, ele passou mais ou menos 60 anos da sua vida vivendo no Oriente Médio e aprendendo a cultura, os costumes, aprendendo tudo sobre o Oriente Médio. E neste livro você vai encontrar bastante curiosidade que muitas vezes a gente não sabia, os costumes do Oriente Médio e tudo mais, você vai encontrar. Como sempre, eu vou estar lendo aqui o sumário para você ficar curioso e entender. A primeira parte do livro vai falar sobre o nascimento de Jesus. E aí temos 4 pontos nessa primeira parte sobre o nascimento de Jesus. E aí ele vai falar sobre a história do nascimento de Jesus, a genealogia, e José, o justo, vai falar sobre o Salvador, os magos e a visão de Isaías. E por último vai falar sobre Simeão, Ana e as atrocidades de Herodes. Ele aqui nesse primeiro capítulo ele vai estar falando um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu. Vai tirar algumas dúvidas que muita gente não sabia, como é que eram as casas naquele tempo, na época de Jesus. Então, nós vamos ver como é que era, tudo mais. Aqui nós temos, como é que ele fala, as típicas casas dos vilarejos da Palestina vista por cima, né? E aqui ele traz algumas ilustrações como é que eram as casas naquela época, né? Como é que era a divisão dessa casa, onde é que Jesus nasceu, exatamente o lugar. Aí ele vai falar aqui, por exemplo, ele fala aqui uma figura típica da casa dos vilarejos da Palestina com um quarto de hóspede anexo. Então ele traz aqui uma planta de uma casa como é que era nos tempos de Jesus. Ele vai falar aí o local exatamente onde Jesus nasceu dentro dessa casa, né? Onde era que era essa estebaria que Jesus nasceu, que muita gente pensa que era lá no quintal da casa, lá no lugar excluído, longe. Não é bem assim o lugar onde Jesus nasceu. Ele vai falar aqui nesse livro. A segunda parte vai falar sobre as bem-aventuranças. E aí tem as bem-aventuranças, parte 1, e bem-aventurança, parte 2. Esse estudo dele está baseado no livro de Mateus, capítulo 5. Né? Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. A terceira parte do livro vai falar a oração do Senhor. E aí ele vai falar sobre a oração do Senhor, Deus nosso Pai. Ele vai falar a oração do Senhor, a santidade de Deus, a oração do Senhor e o reino de Deus. Ele vai estar falando sobre isso. A oração do Senhor, nossos pecados e o mal. A quarta parte do livro ele vai estar tratando sobre ação dramáticas de Jesus. As ações dramáticas de Jesus. O chamado de Pedro, ele vai falar sobre o chamado de Pedro. A inauguração do ministério de Jesus, ele vai tratar isso. Vai falar sobre o cego, né? E vai falar também sobre Zaqueu. A quinta parte vai falar sobre Jesus e as mulheres, né? Aí ele vai tratar sobre Jesus e as mulheres, uma introdução ele vai trazer. Vai falar sobre a mulher junto ao poço, a mulher sírio-fenícia. Ele vai falar sobre não se dever apedrejar uma dama. Ele coloca aqui como tema, não se deve apedrejar uma dama, aquela passagem onde as pessoas levam uma mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada perto de Jesus, e ele coloca o tema aqui, não se deve apedrejar uma dama, né? Ele fala aqui a mulher na casa de Simão, o fariseu. Vai falar aqui sobre a parábola da viúva e o juiz, a parábola do jovem prudentes e a das insensatas. Isso é a parábola de Mateus 25, das 10 virgens, ele vai estar falando. A sexta parte do livro e última
ele vai estar falando sobre uma introdução às parábolas de Jesus. Ele vai falar sobre as parábolas. Aí vem a parábola do bom samaritano, a parábola do rico insensato, a parábola do grande banquete, a parábola dos dois construtores, a parábola dos administrador infiel, vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, a parábola do empregador compassivo, vai falar sobre a parábola do Senhor que serve, vai falar sobre a parábola do Lázaro e o homem rico, vai falar sobre a parábola das minas e a parábola do nobre proprietário da vinha e os seus filhos. Claro que ele vai tratar sobre várias parábolas, tem várias listas também nesse livro, lista de figura, ele vai tratando aqui, né? Vai ter várias listas de figura, você vai encontrar muitas figuras nesse livro, né? Muitas coisas interessantes que você vai estar encontrando, falando. Muito bom este livro para você adquirir e estar estudando. Ele trata uma questão bastante importante que eu gostei muito, quando ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Ele vai fazer uma definição, uma diferença da genealogia que os dois evangelhos ele trata sobre Jesus. E ele fala porque um cita o nome das mulheres, de algumas das mulheres, e outros não citam o nome das mulheres. E ele fala a importância do porquê o escritor fulano ele não citou as mulheres na genealogia de Jesus, e o outro escritor não citou nenhuma mulher na genealogia de Jesus. E ele vai tratar disso dentro desse livro. É um livro bastante bom, que eu creio que você vai gostar se você adquirir. Amém? A editora não é a editora CPAD, a editora desse livro é Vida Nova, né? Que é uma editora diferente, mas é uma editora muito boa. O livro é muito bom para se ter na sua prateleira e você ler, adquirir conhecimento. Amém? Hoje, nossa dica de leitura é Jesus na ótica do Oriente Médio. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.